Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. Hoje eu quero falar de um assunto muito sério. As doenças convivem com os homens desde que o mundo é mundo. Vamos lembrar as doenças tipo top 10, as doenças mais graves que os seres humanos enfrentaram e enfrentam. A primeira delas seria a varíola, que há mais de 10 mil anos atormentou os seres humanos, provocando um verdadeiro pavor. Mas hoje ela é erradicada através da implementação de vacinas. Depois dela, em segundo lugar, temos os acidentes vasculares cerebrais, que a cada ano matam 140 mil pessoas nos Estados Unidos somente. Em terceiro lugar, o sarampo. O sarampo faz 150 mil vítimas no ano no mundo. E a malária que está presente desde muito antes, desde a época da medicina ayurvédica, ou seja, 4.000 anos antes de Cristo, já se tem relatos da malária. A malária na Idade Média dizimou muitas vítimas e até hoje ela está presente em nosso meio. Temos 300 a 500 milhões de infectados por ano e desses 1 milhão morrem no mundo. A tuberculose, 1,3 milhões faleceram somente no ano de 2012. O HIV é outra doença viral que tem 35 milhões de infectados no mundo, dos quais 1,5 milhão morrem por ano. O câncer mata 7,6 milhões de pessoas por ano no mundo. E por aí vai. Agora, nós estamos diante de uma doença super grave no mundo. O pânico da doença Covid-19. Tá, há mais ou menos 60 dias atrás, era o carnaval e ninguém falava nessa doença, mas ela já estava se alastrando rapidamente pelo mundo. Muito bem, um vírus desconhecido, quase não se sabia nada sobre ele, sobre a sua transmissibilidade. Achava-se que ele ia se comportar como a outra epidemia que teve em 2003, depois 2012, mas não. Ele se comportou diferente, com uma velocidade de transmissão muito rápida, principalmente com os doentes assintomáticos. Aí foi todo mundo pesquisando, conhecendo, mas a primeira providência foi que todo mundo ficasse em casa, de quarentena. Muito bem. Por que ia ficar na quarentena? Porque acreditava-se que as estimativas é que milhares de mortos iam acontecer e que não existiam leitos suficientes. Compararam inadequadamente com a gripe espanhola, que também foi uma doença que matou 20 milhões de pessoas entre 2018 e 2019, 1918 e 1919. Sim, mas é uma comparação inadequada, talvez nas medidas de prevenção, tipo lavar as mãos, usar máscaras, mas naquela época não existia nem antibiótico, não existia UTIs, não existia nenhum tipo de arsenal terapêutico que nós temos hoje, certo? Para enfrentar este novo vírus, ou nova manifestação genética do coronavírus. Muito bem, o que aconteceu? A mídia insensata, junto com políticos corruptos, espalharam medo na população do Brasil inteiro, sem considerar que o Brasil tem dimensões continentais
e hábitos e costumes totalmente diferentes, climas diferentes em todos os lugares. Então, o que aconteceu? Quarentena, tudo igual para todo mundo no país inteiro. Sendo que em lugares que nem chega ônibus, nem chega carro, as pessoas têm que ficar isoladas. Tá, o que acontece? Tudo bem, isola, mas você está adiando um problema. Foi válido? Foi válido. Por quê? Deu tempo de que o sistema de saúde respirasse e se fizesse uma infraestrutura de leitos que estavam sucateados há anos do SUS, certo? Para quê? Para receber esses pacientes. Os estudos estão começando a sair agora. Estudos de quê? De estudos epidemiológicos com a nossa realidade, tá? E esses estudos mostram que a circulação viral em muitos lugares, ou ela é pequena, ou ela inexiste. E aí, o que acontece? Mesma coisa, o medo da morte, o medo de não ter lugar, de não ter leito, esquecendo que as outras doenças que nós citamos no início estão no mesmo barco, certo? Elas estão aí acontecendo todos os dias. Nós estamos entrando num período de incidência do H1N1, que é a gripe suína. Nós estamos entrando no período de incidência. Tá, vacinou todo mundo, mas a vacina ela tem uma certa competência. Ela não torna todas as pessoas imunes, tá? E aí fica esta loucura geral, certo? Um medo paralisando os indivíduos dentro das suas casas. O medo paralisando um país inteiro num lockdown desnecessário. Por quê? Estamos adiando o processo. O que tem que ser feito agora, nesse estado de paralisia? Vocês têm duas opções, certo? Continua, é uma paralisia psicológica. Ou a gente enfrenta, que essa é minha sugestão, um enfrentamento dessa pandemia com novos aprendizados. Muitas coisas a gente já aprendeu. Primeiro, olhar para nós mesmos. Esse medo da morte, ela acompanha o ser humano. Desde que o mundo é mundo, desde que existem as doenças, desde que existe a morte, certo? Cada um enfrenta a morte de acordo com as suas convicções pessoais, com a sua fé, certo? Agora, outros aprendizados que nós tivemos foi a valorização de determinadas, a valorização da proximidade das pessoas amadas, a valorização do abraço, a valorização dos amigos, certo? Mas a valorização das coisas. Percebemos que muitas coisas são extremamente desnecessárias. A gente está exercendo um período de desapego, tá? Mas a gente também pode enfrentar com medidas racionais. Medidas racionais de proteção. Não só o uso de máscara, evitar aglomerações, lavar as mãos, tal, mas isolar quem? Os doentes. Como sempre a gente fez em todas as doenças. Isola-se os doentes e a população de risco. Você não pode isolar todas as pessoas, porque é sim uma gripezinha para aqueles que são saudáveis, para aquela grande maioria das pessoas que vão pegar, muitas vezes não vão nem saber que pegaram, certo? E vão desenvolver sintomas frustros e outras moderados e outras mais graves. Mas realmente
Não estamos minimizando o problema, estamos dizendo que somos capazes de enfrentar esse problema sem medo, sem pânico, porque o medo também baixa o sistema imunológico. Ele causa uma reação de estresse violenta. Agora, o outro caminho é nos tornarmos reféns. Nós podemos enfrentar ou nos tornarmos reféns. Reféns do quê? Reféns de uma mídia insensata, reféns de falta de conhecimento, reféns de notícias maliciosas, por motivos escusos, políticos corruptos, certo? Nós podemos nos tornar reféns. Essa é a nossa escolha. Ou enfrentar com medidas de proteção racionais, e de proteção dos idosos, dos grupos de risco, enfrentar racionalmente. Nós não podemos nos comportar como rebanho. Nós temos a nossa maneira de pensar, nós podemos buscar conhecimento em fontes limpas. Porque tem muita gente fazendo de tudo isso um negócio da China. Pode ver, a China recomendou, usa-se os respiradores rapidamente, em seguida vem vendendo. Que coisa é essa? Como que é? Eu não vou entrar no mérito de se o vírus foi construído ou não, todos temos as nossas hipóteses, mas se tem uma pessoa ganhando ou um país ganhando, é exatamente quem está vendendo equipes de material de proteção e respiradores. Vamos raciocinar, vamos enfrentar isso de uma maneira racional. Muito bem, era o que eu tinha para dizer hoje. Depois, no próximo vídeo, a gente continua com o nosso conhecimento de virologia básica. Se gostou, curta, compartilhe, aceitamos sugestões, dá o seu like ou dislike. Até o próximo vídeo. Sem pânico.